Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos para essa noite maravilhosa de sexta-feira, encerramento do ciclo de palestras Oficina e Mesa Redonda daqui do Departamento de Computação. Sou o professor Ed Wilson e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas, para apresentar a nossa convidada especial dessa noite, vou chamar a professora Mônica. Então, professora Mônica, seja muito bem-vinda para apresentar a nossa convidada. Boa noite, Ed, Isaura, boa noite, nossos alunos e colegas que possam estar presentes agora. Hoje à noite, a gente vai ter a oportunidade de conhecer uma pessoa muito especial, a Ana Mansur. A Ana é psicanalista, é escritora, é coach de pais e filhos e de produtividade nos estudos. Ela é certificada em psicologia positiva, ela tem um certificado SOAR, né, internacional, né? Ela é psicoterapeuta, não, hipnose terapeuta, master analista de perfil comportamental, DISC, ela é especialista em LEG, é mediadora de escola e família, é pioneira em Brasília, integrando inteligência emocional com técnicas de estudos e ferramentas de coach. Diretora e sócia da Mente em Evolução, juntamente com o Flávio Henrique, atualmente ela está cursando a pós-graduação de neuroaprendizagem, é esposa e mãe de 2 filhos, um de 12 e um de 17 anos, e a filha mais amada de Deus. Mas eu que aumentei, tá, Ana? Tá, obrigada, querida. Boa noite a todos. Ana, oi. Eu só quero falar uma palavrinha aqui antes, porque eu não posso perder essa oportunidade de falar algo muito especial sobre você para os nossos alunos, porque eles precisam estar de coração aberto para poder te ouvir um pouquinho. Eu espero que você, meu aluno, repleto de inteligência, né, de habilidades intelectuais, olhe para esta mulher hoje à noite e veja que não basta ter conhecimento, é necessário transcender. E a melhor forma é servindo, em particular ao próximo. A Ana teria hoje os maiores motivos para não estar aqui para servi-los, pois ontem ela fez quimioterapia. Quero que você olhe para ela de coração aberto para aprender as técnicas, mas principalmente você, que desiste fácil dos seus objetivos e sonhos por pouca coisa. Ana, gratidão. Gratidão por aceitar ministrar essa palestra para os nossos alunos. Por mais uma vez, entre tantas, desde que eu tive a oportunidade de te conhecer, me surpreender com a sua leveza, alegria e amor ao próximo. Muito obrigada, Ana. Com você, Ana. Obrigada, meu bem. Você acabou de me emocionar aqui. É isso mesmo, deixa eu me apresentar. Primeiro, eu gostaria de agradecer você, Mônica, de todo o coração, por me chamar para fazer essa palestra. E claro que eu venho sempre com o coração muito aberto. Eu falei assim, olha, eu vou fazer quimioterapia na quinta. Eu espero que sexta-feira eu fique bem. E ontem, antes de ontem, eu trabalhei pela primeira vez esse ano, 2 horinhas só, porque eu tive um câncer de pulmão, né? No final do ano, fiz uma cirurgia dia 23 de novembro, e comecei agora os processos quimioterápicos. Né? Então, eu estou começando a voltar aos poucos, vendo como é que está o ritmo, porque eu estou sentindo vários sintomas da quimioterapia, mas nada que me impeça de servir e de realmente poder exercer isso que eu tanto amo, e eu sei que me dá forças, né? Então, eu gostaria de agradecer imensamente você, Mônica, a Juliana, o Ed Wilson, e você, Isaura, muito grata por estar transmitindo isso, né? De uma linguagem das Libras, né? Então, para as pessoas que realmente não consegue de uma outra forma que possam estar aprendendo também isso que eu me ensinar hoje, tá? E eu gostaria de me apresentar um pouquinho, apesar da Mônica já ter falado, né, um pouquinho do meu currículo. Só que o meu currículo, essa parte que ela falou é muito importante, concordo. Só que a minha história eu vejo como uma outra história de currículo, um outro currículo também, né? Então vamos lá para vocês entenderem rapidamente que minha vida é muito longa, né? Mas bem rápido mesmo, um pouquinho da minha vida, do meu histórico, né? E o que eu estou fazendo aqui, por que eu escolhi essa atividade que me completa, me dá ânimo, é meu propósito de vida mesmo. Eu vim
de uma família, né? Meu pai e minha mãe casados, sempre foram casados, e eu sofri muito na minha infância, porque eu fiz xixi na cama até 14 anos de idade. Então, isso foi uma coisa que acabou um pouco com a minha autoestima, né? Porque eu fedia, por mais que eu tomasse banho de manhã à noite, então era muito difícil para mim. Eu chegava na escola e comecei a sofrer bullying, e isso, meu rendimento escolar começou a cair demais. Aí a diretora, na época, chamou minha mãe, a coordenadora, falou assim: olha, eu estava no 4º ano. Se você não mudar a sua filha agora de escola para uma escola mais fraca, de preferência uma escola pública, ela vai perder o ano. Aí minha mãe rapidamente me tirou dessa escola particular, me colocou numa escola pública perto de casa para eu conseguir terminar o 4º ano, né, para eu passar para o 5º ano. Quando eu passei para o 5º ano, minha mãe falou assim: vou voltar ela para o colégio particular. E passou para uma escola muito forte, e nessa escola eu realmente não consegui acompanhar, eu tive que sair da escola que eu estava, né? E não quis voltar para ela, porque eu estava sofrendo muito bullying, preferi ir para uma escola nova, onde ninguém me conhecesse. Só que nessa escola eu cheguei com as minhas crenças de identidade abalada, com a minha autoestima abalada. E nisso eu comecei a ter um rendimento muito ruim, e cada vez que eu tinha uma nota baixa, ou o meu rendimento estava baixo, eu começava a formar uma crença que eu era insuficiente, que eu era burra, que eu não conseguia, que nada dava certo para mim. E no final do 5º ano nessa escola, além de eu ser reprovada, de eu ter sido reprovada, eu ainda fui expulsa dessa escola. Aí eu fui para uma outra escola particular, fiz o 5º ano de novo e repeti essa história. Dei muito trabalho com indisciplina, notas baixas, mau rendimento, me trocaram de manhã para tarde, da tarde para o semi-internato, mas nada resolvia. E eu fui expulsa de novo da 2ª escola particular, do 5º ano. E fui fazer o 5º ano novamente, só que agora numa escola pública. Consegui passar, né, de ano, depois da terceira, 5ª série. Eu até brinco, eu falei: olha, eu sou formada e pós-graduada em verbo to be, porque o que eu já fiz de inglês, verbo to be. E fiz a 5ª, o 6º e o 7º ano na escola pública. No 7º ano, eu reprovei de novo, só que agora numa escola pública. E isso me trouxe também uma baixa autoestima ainda maior. Né? Eu falei: caramba, agora numa escola pública, como assim? Né? Eu repeti de uma escola pública. E eu descobri que eu tinha TDAH, né? E um nível bem avançado, e eu não conseguia prestar atenção direito nas coisas, não conseguia concluir. Eu li o enunciado, não conseguia finalizar, já achava que sabia, e tinha muita desatenção, e aquilo foi minando a minha identidade. E isso tudo contribuiu para a minha adolescência ter sido um fracasso. Eu comecei a atrair coisas para a minha adolescência, para a minha vida, o início da minha vida adulta também, que era mais do mesmo, só que foram aumentando, né, também. Então, eu fui atraindo pessoas que não tinham valor, atraindo situações que me deixavam cada vez piores. Por exemplo, bem rapidinho, dos meus 17 anos e meio aos meus 19 anos, em 1 ano e meio, eu passei por 2 sequestros relâmpagos. Eu fui estuprada, foi um terceiro evento. Eu conheci um rapaz, né, minha mãe faleceu no mesmo ano, e depois eu fugi de casa, conheci um rapaz lá no Rio Grande do Norte e fui morar com ele, né, sem o consentimento do meu pai. Foi uma guerra em casa, eu saí fugida e tal. Quando eu cheguei lá com 4 meses, ele me bateu e eu tive que voltar com o rabinho entre as pernas. Então, nessa época, eu ficava assim: Deus, por que comigo tanta coisa? Né? E eu olhava assim e falei assim: meus amigos, ninguém faz... tem tantos episódios tão fortes na vida. Né? E eu olhava assim, não entendia nada daquilo que estava acontecendo, e murmurando, reclamando da vida o tempo inteiro. E aí eu engordei 55 quilos, tive que fazer cirurgia bariátrica depois de alguns anos, e tentei o suicídio pela primeira vez. Né? Foram 2 vezes que eu tentei suicídio, uma vez essa e mais para frente também. E nisso, depois que eu comecei a engordar, passei por diversos psicólogos, psiquiatras, terapias, o que você imaginar, e eu consegui emagrecer depois, né, da cirurgia bariátrica, e graças a muitos psicólogos competentes que apareceram na minha vida, eu consegui, psiquiatras também, eu tive que tomar remédio ao longo do tratamento, e eu consegui ressignificar minha vida nessa parte, principalmente de relacionamentos, né? Que eu só atraía homens também que não valiam nada, ou que me batiam, ou que era alcoólatra, mexia com droga, me traía. Então, assim, eu tinha um dedinho podre. E depois de um tempo, depois de muitas terapias e tudo,
eu consegui ressignificar. Hoje eu sou casada há quase 18 anos, vai fazer 18 anos agora no dia 22 de fevereiro, que coincidentemente, né, que não nada é coincidência, é meu aniversário daqui a 11 dias e também completa 18 anos que eu conheci meu marido, que veio como presente para mim de aniversário, meu melhor presente de aniversário. E temos 2 filhos, uma filha de 12 anos e um filho de 17, recém-feito agora, 17 anos. E só que a minha vida adulta não parou por aí, não. Estava início da vida adulta, né? Com tantos traumas pesados. E fora que aconteceram mais um monte de coisas. Eu tive loja, fali loja, quebrei financeiramente. E agora, né? E eu consegui, agora não, alguns anos atrás eu conheci o coach sistêmico, né? E consegui ressignificar outras áreas da minha vida que eu não tinha ressignificado somente com a psicologia. E consegui ressignificar, e graças a Deus eu descobri o meu propósito de vida quando eu comecei a fazer esses cursos, que foi a pontinha do iceberg. Depois eu descobri que existia uma infinidade de coisas, né, que eu poderia acessar, e eu consegui, de fato, ressignificar minha vida como um todo. E, para minha surpresa, agora em novembro do ano passado, em setembro do ano passado, eu tive Covid, e o Covid tinha a época de passar, já tinha passado os 14 dias, e a tosse não passava de jeito nenhum. E a minha médica pediu, falou, vamos fazer uma tomografia? Eu falei, vamos. Quando eu fui fazer a tomografia, apareceu que eu estava com câncer no pulmão. Sendo que a minha mãe faleceu de câncer, né? Quando eu tinha 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos, minha mãe faleceu de câncer. E eu fiquei super assustada, porque o câncer da minha mãe era na mama. E eu lembro de ter escutado na época, olha, que bom que é na mama, é mais fácil de resolver, imagina se fosse no pulmão. E o meu apareceu no pulmão, então eu fiquei em choque. E, lógico, por mais que eu trabalhe com inteligência emocional, eu sou um ser humano, eu sinto, né? Eu chorei, eu tive meus momentos de tristeza, mas foram momentos rápidos. Eu falei assim, olha, se está aparecendo isso, e tão rápido de descobrir, que eu descobri no início, é uma coisa que o que eu preciso aprender com isso que está acontecendo? E é isso que eu venho buscando, e com muita alegria e gratidão. Né? Então, assim, eu tenho buscado os melhores tratamentos, eu tenho percebido o que eu preciso trabalhar, que ainda não foi trabalhado, porque foram tantas histórias, né, que eu passei, e precisam ser trabalhadas todas elas. Eu achei que eu já tivesse trabalhado todas, né, mas tem coisas que aparecem, e realmente coisas novas, né, que aparecem também. E por isso, né, nessa época que eu comecei a ressignificar a minha vida nas outras áreas, eu descobri também que eu não era burra, coisa nenhuma, que eu não sabia estudar, eu não sabia como acessar o meu cérebro da melhor maneira, eu não sabia trabalhar com a minha excelência, e é por isso que eu estou aqui. Então, eu montei uma escola, né, uma empresa, junto com meu marido, Flávio Henrique, que é meu companheiro em tudo, né, meu marido, meu sócio, a gente está sempre juntos, há 18 anos já, e nós montamos essa escola onde a gente trabalha integrando as técnicas de estudo com inteligência emocional. Por quê? Hoje em dia, são raras as escolas que ensinam, que integram isso, raríssimas. Eu não conheço nenhuma que trabalha com as duas juntas. E quando trabalha com técnica de estudo, trabalha com mapa mental, um resumo, alguma coisa muito pontual. E hoje em dia existem inúmeras formas da gente aprender, né? Várias técnicas. Inclusive, eu até estimulo os meus alunos a montar a sua técnica, né? Pega um pouquinho de uma, pega um pouquinho da outra, vê o que funciona para você. E outra coisa que eu vejo como primordial e que faz total diferença é a gente se conhecer. Então, dentro dos meus programas, que eu atendo tanto crianças a partir de 6 anos, só que 6 anos é só com inteligência emocional. A partir de 9 anos, eu já incluo um pouco de técnica de estudo, né? Que aí eu já incluo até os 14 anos, eu vou dando mais técnicas de estudo de acordo com a capacidade cognitiva de cada aluno. E eu tenho atendido muito no individual também, acima de 15 anos e sem limite de idade. O meu cliente mais, assim, né, que tem mais idade, ele tem 76 anos, né, agora ele deve estar com 78. Então, assim, eu trabalhei com as 3 gerações dele. Eu trabalhei com o neto, com a filha e com ele. Então, foi muito bonitinho a gente trabalhar com essa evolução das 3 gerações. Então, eu trabalho com isso, eu amo, porque dentro do meu trabalho, a gente trabalha com as crenças, que é tão importante. Que lindo, obrigada, Noemi. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo.
Parabéns, a senhora é uma grande guerreira e vai ajudar muita gente a ressignificar a sua vida. Amém. É o meu propósito de vida. E eu acho que as histórias conectam, então não tem como eu começar alguma coisa se eu não contar um pouquinho da minha vida, da minha história, por que eu estou aqui. Então eu teria, que nem a Mônica falou muito bem, todas as desculpas do mundo, né? Ah, tem TDAH, sofreu na infância, foi estuprada, passou por 2 sequestros, se achava burra. E estou aqui agora, recentemente, descobriu que tinha um câncer e eu estou tratando, né? Fiz quimioterapia ontem, né? Eu saí da quimioterapia ontem às 19 horas, né? Agora está fazendo 26 horas, praticamente, que eu fiz a quimioterapia. E eu estou aqui, exatamente para ver se eu consigo mudar um pouquinho, então acrescentar mesmo, ajudar de alguma forma, tá? Então, se tiverem perguntas, pode deixar para o final, que a gente responde todas, tá bom? E qualquer coisa, se não der para responder todas aqui, pode entrar no meu Instagram e fazer perguntas, @AnaMansur, ou então, @Mente em Evolução Oficial, tá? No finalzinho tem os 2 links bonitinhos, tá? Para vocês anotarem, se vocês quiserem mandar alguma coisa para o meu Instagram, e eu respondo com certeza. Então, vamos lá, vamos ao conteúdo que eu preparei para vocês, certo? Então, vamos aqui. Eu coloquei um pouquinho, vamos lá, vamos ver se abriu. Que a dificuldade que você passa na vida, né, assim como as que eu passei também, são as situações que Deus usa para nos fazer mais forte. Então, eu acredito que cada coisa que aconteceu na minha vida, acredito mesmo, me fortaleceram, me fizeram quem eu sou hoje. Eu não conseguiria trabalhar com o que eu trabalho hoje se eu não conseguisse, não tivesse essa minha história, porque a minha história conecta. Então, principalmente, não só nos atendimentos em grupo que eu tenho, mas quando eu faço atendimento individual, que eu consigo acessar ainda mais a dor da pessoa que está na minha frente, porque eu passei por diversas. E isso que eu contei foi só um pedacinho, porque minha vida realmente tem muita história, muita história. Mas se eu fosse falar, eu ia ficar aqui umas 4 horas só falando da minha história. Então, vamos lá. Aqui a Mônica falou um pouquinho já do que eu estou fazendo, no meu currículo, na parte cognitiva e tal. Eu sou mãe, né? De 2 filhos, como eu falei, e me sinto hoje uma filha amada de Deus. Olha que incrível, porque eu estava loira aí, né? Agora eu não posso pintar o cabelo, então voltou praticamente a cor normal. E eu me sinto muito uma filha amada de Deus. Eu vejo que é como se eu fosse escolhida para trabalhar com o que eu trabalho hoje. Toda a minha história me fez chegar até aqui. Então, a cada atendimento, a cada coisa que eu faço, eu me sinto... Nossa, eu trabalhei 2 horas essa semana, me desafiei a trabalhar, porque eu estou parada desde novembro, desde a cirurgia. Então, eu falei assim, eu vou fazer um atendimento, vamos ver como é que meu corpo reage, se eu consigo ou não, porque eu estava tendo muitas reações. E eu já cheguei para atender numa alegria, mas uma alegria. E saí melhor ainda. Eu falei, gente, como eu amo trabalhar. Eu amo trabalhar com isso. Eu espero que vocês consigam sentir um pouquinho esse meu amor aqui, por esse conteúdo tão rico. Uma das coisas que eu amo fazer quando eu começo os atendimentos é fazer alguns testes. Por exemplo, eu faço o teste do DISC, que é um teste de perfil comportamental, para saber como cada um como cada um se comporta. Se eles são mais analíticos, se eles são mais influentes, mais estáveis, mais dominantes. Então, esse teste DISC é um dos que eu faço também nos meus atendimentos, principalmente a partir dos 15 anos, tá? Quando eu trabalho com crianças, eu trabalho com a metáfora dos animais, que já é uma percepção do DISC, tá? E outro teste que eu faço, que é o que eu vim trazer aqui para vocês, pelo menos um pouquinho, é o estilo de aprendizagem, ou como muitas vezes pessoas falam também, processamento cerebral. Ele tem o visual, auditivo, sinestésico e o digital. Como nós aprendemos melhor, e isso é muito legal. Porque as maneiras como nós assimilamos, como nós armazenamos e codificamos as informações na nossa mente, no nosso cérebro, é através dos 5 sentidos, da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. E conforme a gente vai assimilando, a gente vai aprendendo mais com cada um desses sentidos, né? Então, é muito importante a gente ter essa noção de como que a gente aprende melhor, mas não para engessar, para rotular, eu sou visual, eu aprendo só dessa forma. Não, não é isso. O sentido da gente aprender, o estilo de aprendizagem ou processamento cerebral, é a gente descobrir como que a gente
aprende melhor, sim, mas também como que a gente pode fazer para acessar os outros sentidos, o auditivo, o sinestésico, aquela pessoa que aprende no fazer, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um, mas o mais importante é a gente conseguir estar dentro de uma sala de aula e conseguir modular isso. Opa, aqui eu preciso usar mais meu auditivo, aqui meu visual, aqui eu preciso... Ou então numa aula, por exemplo, de um professor que ele é mais auditivo, que ele é um professor que expõe mais, fala mais em sala de aula, coloca menos recursos visuais, né? Se mexe um pouco menos, ele é mais de falar, a gente aumentar o nosso auditivo nesse momento, de uma forma consciente, e quando a gente sair da aula, se a gente tiver alguma dúvida, não tiver uma compreensão total do tema, da gente fazer o seguinte, hoje em dia com a internet, é um mundo muito rico, né? O YouTube, você busca lá o mesmo tema e descobre um professor que ele trabalha de uma maneira, naquele mesmo assunto, que seja um professor mais visual, ou então uma matéria que você consiga ir mais mão na massa, na prática. O que eu posso fazer? Será que eu posso fazer uma experiência? Ou então assistir uma série e experimentar alguma coisa? Então, da gente poder estar modulando isso também, questionando mais, que é o digital, que ele precisa um pouco mais de informação. Então, para isso que eu trouxe hoje o estilo de aprendizagem aqui para você, tá? Para vocês todos. Vamos falar um pouquinho de cada um? Aprendemos, né, sobre o mundo através dos nossos sentidos. E, normalmente, nós temos uma preferência por um, né? Ou mais de um. Às vezes, é junção de dois. Por exemplo, eu sou sinestésica com auditivo, então pode ter essa junção de dois estilos, né, de processamento cerebral. Só que é bom a gente lembrar também que todos nós temos um pouquinho de cada. Não existe uma pessoa que seja 100% só de um. Então, a gente tem um pouquinho de cada, tá bom? E essa preferência que nós chamamos de processamento cerebral ou estilo de aprendizagem. Estão entendendo tudo direitinho? Ó, eu vou dar um presente para todos que estiverem aqui assistindo essa palestra hoje, tá? Quem quiser, é claro, esse teste de processamento cerebral para cada um de vocês, tá? É um teste que eu tenho na plataforma, que é um teste pago, mas eu vou dar de presente para cada um que tiver assistido e chegar lá no meu Instagram, da Mente em Evolução Oficial, e colocar, eu assisti, quero meu presente. Lá tem um post dessa aula, e quem colocar, eu assisti, quero meu presente, aí me manda no privado o e-mail de cada um de vocês, tá bom? Porque mandando o e-mail, eu mando o teste de processamento cerebral, já com resultado, e assim que eu terminar aqui o resultado, eu mando para cada um, para vocês descobrirem qual é o estilo de vocês, tá bom? Gostaram do presente? Vamos lá, deixa eu ver se está agradando. Isso aí, Juscelene, que legal. Que bom. Aí você coloca lá no Instagram, porque eu vou mandar para você, tá bom? Eu estou olhando, tem hora aqui de lado, que eu quero saber direitinho como é que está ficando e quem que está mandando mensagem, tá? O resultado da pesquisa, ele sai mais ou menos numas 7 páginas. Ele é bem legal, tá? Então, vocês vão conseguir enxergar qual o ponto forte, qual o ponto fraco do seu perfil, como que você pode fazer para potencializar, ele é muito bacana. Aqui tem um exemplo de um perfil auditivo digital, tá bom? Então, qual a porcentagem de cada um que dessa pessoa que fez, né, no caso? Ela tem 34% de auditivo, 31% digital, 20% do sinestésico e 14% do visual. Então, vamos lá. Eu tô com uma tossezinha. Algumas pessoas captam melhor as mensagens do mundo exterior através da visão, que são as pessoas chamadas visuais. Então, elas aprendem muito melhor, essas pessoas visuais, lendo, vendo, escrevendo. Então, tem algumas técnicas de estudo que elas competem melhor, né, para esses tipos de alunos que são mais visuais. Não significa que você fala assim, eu só posso estudar se eu fizer um resumo, ou eu só posso estudar com mapa mental. Não é isso. Eu tive um aluno altamente visual. Desculpa, gente, peraí. Eu tive um aluno altamente visual e a técnica que ele mais gostou, o que mais fez sentido para ele, foi uma técnica que eram de pessoas auditivas.
que eram para pessoas, né? Geralmente os auditivos gostavam mais, que é o estúdio de gravação. Então, eu gosto de explicar todos esses conteúdos, mas deixar a pessoa experimentar cada uma das técnicas exatamente para descobrir o que funciona melhor para você. Que isso é importante, você descobrir qual a técnica que funciona melhor para mim. E você se desafiar a usar todos esses, né? Aumentar o seu visual, aumentar o seu auditivo, e para poder transitar melhor entre eles, principalmente na aprendizagem, tá bom? O sistema visual é o sistema representacional que utiliza mais o sentido da visão. Isso quer dizer que as pessoas que possuem esse sistema mais predominante têm uma preferência por ver as coisas, processam as informações, construindo imagens e cena a partir das suas experiências. Por isso que possuem uma boa memória fotográfica das coisas. São boas para lembrar a feição dos outros, porém, são ruins para lembrar os seus nomes. Costumam visualizar as imagens e imaginar as coisas com mais facilidade, como se estivesse sonhando acordado. E, em geral, preferem ler sozinhos, a perguntar ou depender da outra pessoa, e tendem a ter interesses em atividades que envolvam desenho, decoração, moda, artes visuais, filmes, fotografia, etc. Esses visuais, geralmente, eles não gostam de estudar escutando música, geralmente atrapalha. Então, eles preferem estudar em silêncio, né? E eles preferem também, antes deles falarem ou de estudar, ler um pouquinho para eles mesmos, antes, para depois eles começarem a ler, né, debater alguma coisa. E eles, outras coisas também, eles aprendem muito através de gráfico, de imagens, de resumo. Então, eles gostam muito de escrever. Mapas mentais é uma coisa que super funciona para eles, tá? E fazer anotações detalhadas. Então, às vezes, ele escreve até mais ou menos assim, né, na hora que tu está assistindo a aula, mas quando ele chega em casa, ele revisa, passa limpo, que já é uma nova forma, né, de estar recapitulando novamente aquele conteúdo. Então, faz muito sentido isso, para principalmente quem é visual. São aquelas pessoas que chegam no local e já mapeiam tudo. Então, assim, os alunos que eu tenho visuais, né, então, na minha sala, ela passa pela recepção e depois tem a sala de treinamento. E os visuais, geralmente, é aqueles que mais lembram de todos os detalhes que tem na sala, na antessala, né, que é na recepção. Então, você fala, olha, eu vi que tem o filtro e que tem a cafeteira. Nossa, eu vi que até que tinha um bombonzinho do lado, junto com o café e tal. E os sinestésicos, geralmente, são os que menos notam, né? Eles entram, eles percebem mais questão das sensações, né? Os auditivos também não percebem tanto. Agora, o visual, eles têm uma excelente memória fotográfica e são detalhistas, são mais detalhistas. Então, eles lembram, vão no lugar, é fácil eles lembrarem novamente. Então, tem muitas pessoas visuais que realmente se enquadram aí, tá? Lembrando que nós temos todos, tá? Um pouquinho de cada. Então, pode ser que se você tenha 2, ele está permeando entre aqueles 2 ali, tá? Amanda Nunes é uma lutadora de UFC e ela tem uma linguagem muito forte visual, inclusive na hora de se empoderar. Olha o olhar dessa mulher. Só de olhar a gente treme nas bases, né? A gente fica com medo até do confronto, assim, falando, nossa, a concorrente dela vai ficar até impactada com esse olhar, porque ela tem um olhar realmente muito forte. Quem se percebeu visual aí até agora? Geralmente, o visual, eles gostam muito de mapas mentais, porque na hora da prova ele vai lembrar até a cor que ele utilizou, o desenho, as ramificações, então é muito legal. Ou então um resumo mesmo, isso, Juscelene. Eles vão lembrar direitinho, até as conexões que eles forem fazendo do mapa mental, tá? Ele é muito bom para gravar. Então, quanto mais cor você usar nessas anotações, geralmente também, o caderno de quem é visual são os mais organizados, né? Então, o título é bem bonitinho, né? Tudo muito arrumadinho, colorido, porque ajuda muito na hora de relembrar de fazer uma prova. Vamos aos auditivos. Estão pegando direitinho? Tá tranquilo? Estou falando rápido demais? Outra linguagem, né, outro estilo de aprendizagem são as pessoas auditivas, que elas aprendem através da audição, que é o meu segundo mais forte. Então, eu amo escutar aulas, escutar as coisas, eu amo. Uma forma que eu uso bastante também para aprender. Os sistemas auditivos é o sistema representacional que utiliza mais o sentido da audição.
Isso quer dizer que as pessoas que possuem esses sistemas mais predominantes têm a preferência para ouvir as coisas e processam as informações ouvindo e reouvindo os sons e vozes a partir das suas experiências. Por isso, gostam de ouvir os outros falando e geralmente apresentam um bom vocabulário. E gesticulam bastante também. E também fala bastante esse sistema auditivo, tá? Eles aprendem a partir do que eles escutam. Gostam de desfrutar do silêncio com mais frequência e tendem a se interessar por atividades que envolvam línguas, escrita, música, comunicação e treinamentos. Os auditivos, eles aprendem escutando e também falando. Então, eles gostam de escutar as coisas várias vezes, recontar, reouvindo também, né? São auditivos por natureza, gostam de repetir em voz alta as coisas, às vezes está lendo em voz alta, às vezes está até se movimentando. Ele tem o hábito de ler um pouco mais devagar. Ó, Noemi, está se identificando? Eles falam mais devagar também e explicam muito bem, eles têm um vocabulário bacana, gesticulam muito e preferem ouvir ao invés de ler. E olha só que bacana, eles podem sim estudar com música. O visual, eles preferem estudar em silêncio. Agora, o auditivo, ele pode sim estudar com música e às vezes é positivo, tá? Muitas vezes é positivo. Só que não são músicas com letra, não. Nada de funk, nada de sertanejo, nada de MPB. São aquelas músicas, som de natureza, ou então aquelas, que tem várias no YouTube, para aumentar a concentração. Tem aquelas com frequência Hertz, né? Que você coloca para aumentar também a genialidade. Então, tem muita coisa bacana que você pode colocar, aqueles sonzinhos que vai ajudar na concentração, no foco, na sua atenção. E para os auditivos é muito legal. Eles conseguem estudar e realmente ser muito positivo escutando músicas, tá bom? Gostam de repetir oralmente e às vezes até com os olhos fechados, porque eles conseguem repetir e fazer o som entrar de uma forma diferente, prestando mais atenção no som, tá? O Michael Phelps, o nadador, ele é muito auditivo, ele se empodera também através da audição. Então, antes das provas, das competições, o que ele faz? Ele põe a playlist dele favorita, escuta, né? E aquilo ajuda com que ele se empodere para ele ir para as competições. Então, por isso que eu coloquei essa imagem dele com fone de ouvido, que é uma coisa que ele utiliza bastante, tá? O auditivo, eu coloquei aqui uma técnica muito bacana, que é estúdio de gravação. Então, hoje em dia tem esses gravadores, né, do celular, você pode gravar um resumo, pode gravar a matéria, ou então até o professor falando, e quando você estiver em casa, você reescutar várias vezes. Às vezes você está fazendo um exercício, uma caminhada, ou então está fazendo alguma tarefa mais automática, escutando essas aulas. Então, é muito legal. Então, ele gosta de estar ouvindo e reouvindo, ouvindo e reouvindo. Eu sou uma que eu utilizo muito isso, né? Apesar do meu sinestésico ser mais alto do que o auditivo, eu estou sempre escutando alguma coisa. Até no banho, eu coloco o celular e escuto alguma aula, escuto alguma coisa. Eu estou sempre, ou então rezando, fazendo uma oração, estou sempre escutando alguma coisa. Eu adoro. Eu aprendo muito assim também. Então, vamos lá. E tem também, agora, outras através das sensações táteis, como o tato, a temperatura, a umidade, as emoções e as sensações internas são chamadas de sinestésicas, né? As pessoas sinestésicas são aquelas mão na massa, elas gostam de pegar a coisa e vai fazer valer, né? Já colocar em prática. O professor ensinou alguma coisa, ela já vai lá e quer fazer. Né? Se tem alguma experiência, já quer fazer uma experiência de campo, ou quer pegar em casa e testar. Então, eles gostam de mão na massa. Então, quanto mais a gente puder transformar um conteúdo de uma forma mais prática, utilizando esses outros sentidos, é melhor também, principalmente para as pessoas que são sinestésicas. O sistema sinestésico é o sistema representacional que ele utiliza mais os sentidos do tato, olfato e paladar. Isso quer dizer que as pessoas que possuem esses sistemas mais predominantes têm uma preferência por sentir as coisas. E eles processam as informações por meio do contato, do corpo, da experimentação. Por isso, eles gostam de tocar as coisas, preferem aprender fazendo, executando, e tendem a ter o interesse por atividades esportivas, ginástica, dança.
Então, quando a gente percebe que a gente tem 2 perfis desse, né? 2 mais altos, no meu caso, o sinestésico com o auditivo. Eu gosto muito de me mexer, eu gosto de experimentar, mas eu também amo falar, amo gesticular. Então, a gente percebe, e dá para ter uma noção, inclusive, no meu caso. Por isso que eu percebo que eu amo tanto isso que eu faço, porque eu posso, né, experimentar, minhas aulas são muito experimentais também, principalmente com crianças, né, adolescentes um pouco mais novos. Eu tenho muitas coisas de experimentos e também usar do gesticular, do falar. Então, eu estou sempre mesclando. E sabendo também que tenho alunos visuais, eu estou sempre com imagens para estar utilizando o máximo desses recursos para que todos aprendam de uma forma, né, mais... que todos aprendam de uma forma mais uniforme, tá bom? O Cielo, nadador, ele é muito sinestésico. Antes das competições, o que ele faz? Ele se bate. Tá vendo que tá vermelho aqui no peito dele? Por quê? É como se ele tivesse, e ele sabe que as nossas emoções se alojam na carne. Então ele bate como se fosse para acordar. Vamos lá! Né? Daqui a pouquinho eu vou mostrar até um vídeo para vocês que vocês vão conseguir entender um pouquinho mais o porquê que o Cielo faz isso também. Como se ele estivesse acordando e utilizando desse recurso dele, o estado de recurso. E uma técnica muito legal para os sinestésicos é fazer mnemônicos, né? Fazer flashcards também, é onde ele pode estar interagindo. O que é um mnemônico? É você pegar, às vezes, o início das palavras e formar uma frase que seja mais fácil para você gravar do que, por exemplo, aqui, né? O truque para decorar a classificação biológica. Fica muito mais fácil, em vez de você gravar reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né, que é o sistema de classificação biológica, você pegar o R do reino, tirar e colocar uma palavra que seja mais fácil, por exemplo, rato, e formar uma frase, o filo, frito, o classe, com, o C, né, com, ordem, o O, orégano, o família, F de fica, o gênero, pega o G e coloca gostoso, e o espécie do E, experimente. Aí você monta uma frase. Rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Né? Mas quanto mais esdrúxulo, mais exagerado, mais esquisito e nojento, mais fácil da gente gravar essa informação na nossa mente. Né? Então, quanto mais emoções a gente atrelar, mesmo de nojo, olha que interessante, mais fácil fica de nós armazenarmos aquele conhecimento. Outra, que vários devem conhecer aqui, é como a gente grava os meses que tem 31 dias no ano, né? Quando a gente usa a nossa mãozinha para gravar que os ossinhos são meses de 31 dias. Então, a gente vai e volta. Janeiro, fevereiro, que é o único com 28 ou 29 dias, né? Março, abril, maio, junho, julho. Aí, quando chegar em julho, repete lá em cima, no ossinho. Aí, julho, agosto, setembro, outubro, novembro... julho, né? Junho e julho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E termina em dezembro, que é mês de 31 dias, tá? Então, são formas a gente aprender também, principalmente para quem é sinestésico, que ajuda muito. A questão dos flashcards também, que são aquelas fichinhas, que ele pode se movimentar, brincar, pegar uma outra pessoa também, fazer pergunta, ou para ele mesmo, também super funciona para os sinestésicos, tá? E temos ainda os digitais. Outras pessoas sentem maior necessidade de perguntar muito e necessitam de muitas informações e fatos. Essas são os digitais. Quem se identificou aí com sinestésicos? Fora eu aqui, que sou bem sinestésica. Antes da gente começar o digital. Rafael. Rafael está dizendo que é visual, se identificou. Joanice está amando. Que bom, Joanice. Que legal. Esperando vocês colocar lá no meu Instagram aí para vocês receberem para fazer esse teste. Mente em Evolução Oficial. Isso mesmo. Muito bem. Aí é só colocar a hashtag eu assisti, quero meu presente. Tá bom? Então vamos aos digitais, que são as pessoas que gostam e têm a necessidade de perguntar muito,
Né? Às vezes, as pessoas até falam assim, nossa, mas que pessoa chata, né? Ela está perguntando toda hora, cheia de porquê. Mas elas aprendem assim, tá tudo certo, cada um aprende de uma forma, né? Também descrito por alguns autores como auditivo visual, que ele é uma mistura, tá? Uma união do digital com o auditivo com o digital. É o sistema representacional que, assim como o sistema auditivo, ele utiliza mais o sentido da audição. Mas, nesse caso, eles usando as palavras para construir diálogos internos. Sabe aquela pessoa que fica utilizando e pensando e formulando, montando uma historinha? Elas são assim, elas precisam disso, tá? Mas, nesse caso, usando as palavras para construir diálogos internos, ou seja, as pessoas com esse sistema predominante estão constantemente falando consigo mesmas e buscando a lógica e a razão para entender as coisas. É como se elas precisassem de muito mais informações para construir as suas histórias mentais, que foi de uma forma bem estruturada, com início, meio e fim. E com isso fazer com que as suas ideias e experiências vividas tenham sentido. Para tanto, é possível que elas utilizem também os outros sentidos além da audição, principalmente a visão. Então, ela tem uma capacidade daquilo que ela escuta. Que legal, Rafael, que você se identificou com o digital. Muito bacana. Pergunta muito, né? Já teve pessoas que falou que você é muito chato? Você se pergunta muito? Você pergunta muito? Geralmente o digital escuta isso, tá? Mas, ó, releva. Não liga para isso, não. O importante é você estar aprendendo. Você precisa de mais informações, sabe? E para você poder fazer de uma forma estruturada. Porque dessa forma, quando você consegue fazer bem estruturado, aí você consegue, de fato, colocar aquela ideia, sair da memória de curto prazo e mais rápido para a memória de médio prazo e depois para a memória de longo prazo, tá bom? Muito legal. E costumam fazer mais perguntas e tendem a pesquisar e a procurar por mais detalhes para estruturar as suas ideias. Dessa forma, tende a se interessar por carreiras e profissões com viés mais técnico e que valorizam o aprofundamento teórico, por exemplo, a engenharia, a matemática, a pesquisa científica, processamento de dados, ciências, tecnologia, tudo o que envolva, né, você estruturar mais, ter mais detalhes, pesquisar mais, é mais o estilo do digital. E olha aí quem é digital, o Albert Einstein, o cientista. Então ele trazia um pouco disso, né? Muito disso. Ele tinha que estruturar, de pesquisar, de fazer tudo para ele tinha que ser início, meio, fim, para ele consolidar o aprendizado. E uma técnica muito bacana, não sei se alguém já ouviu falar, método Cornell, que é uma forma estruturada. Que legal, Joanice, perturba muitos professores com tantas perguntas. A professora Mônica perguntava muito, né? E ela é craque, pode perguntar mesmo que ela tem resposta para tudo. Então, vamos lá. Esse método Cornell, ele é um método que eu gosto muito, não só para quem é digital, tá? Eu sempre, os meus alunos, eu peço que pelo menos 5 vezes utilizar cada um desses métodos que eu ensino, né? No curso eu ensino com muito mais detalhes, que aqui eu tô assim, não tenho tanto tempo assim, mas eles testarem, porque esse método Cornell, ele é muito legal para todos os estilos, principalmente para o digital, né? Que é o digital auditivo. Por quê? Ele vai montar de uma forma muito mais estruturada. Você vai fazer uma divisão no seu caderno, 4 divisórias. Lá em cima, na parte verde, vai fazer o cabeçalho, a data, o assunto, o nome da matéria, né? O assunto que você vai falar. Nessa parte azulzinha, você vai colocar a matéria mesmo, do que o professor está passando no quadro, mais resumido, tá? Se você puder resumir o máximo que você puder, né? Usar abreviatura, essas coisas assim, é bem legal para você não ficar escrevendo tanto, que às vezes você perde alguma coisa do conteúdo. E do lado, no amarelinho, você vai colocar as palavras-chave, as ideias principais, porque depois, quando você estiver procurando, então fica mais fácil organizar, você saber quais foram as ideias principais, quais as palavras-chave, e é muito bacana. Então, perguntas na parte amarela e as respostas também na parte azulzinha. Então, fica muito mais estruturado, tá? Às vezes, quando a gente não está acostumado a fazer estruturado dessa forma, o professor está passando uma matéria, daqui a pouco o professor dá algum exemplo, né? Ou então fala assim, olha, pesquise no site tal, tal, tal. Só que você já escreveu, já colocou um outro parágrafo.
Então, ao invés de você puxar uma setinha ou colocar um post-it em cima da folha, você usa exatamente essa parte amarela para você colocar esses exemplos, o nome de site, a palavra-chave, são os atalhos mesmo. Aí fica bonito visualmente, fica bem estruturado. Os visuais gostam muito também, exatamente porque fica bonito visualmente, colocam a matéria bem estruturada e é bem bacana, tá? E embaixo, nessa parte roxa, não é para fazer em sala de aula. Quando você estiver em casa, chegar em casa o mais rápido possível, de preferência no mesmo dia, você vai fazer um resuminho, bem sintetizado mesmo, das ideias principais, bem resumido, tá bom? Porque é uma forma de você estar revisando aquele conteúdo e também fazendo que você grave melhor o que você aprendeu, tá bom? Alguém já conhecia o método Cornell? Alguém utiliza o método Cornell? Então, vamos lá. Qual é o seu perfil predominante? Você é mais visual, auditivo, sinestésico ou digital? Conseguiu se perceber? Gostou do método Cornell? Tenta mesmo, Rafael, é muito legal. Se você tiver alguma dúvida, no YouTube tem vários vídeos, tá? Explicando sobre o método Cornell. É bem bacana. E na segunda página, porque essa geralmente é a primeira. Se você tiver no mesmo conteúdo, nem precisa fazer aquele cabeçalho. Você faz só as 3 estruturas de baixo, tá bom? É bem interessante também. E fica fácil da gente... Olha que legal, Joanice, você já fazia sem saber, que bacana. Muito bom. Parabéns, viu? Então, olha lá. Por que é legal a gente entender e se conhecer? Que legal, Matheus. Gostou? Não conhecia? Procura mais sobre isso, tá? E quem quiser, eu atendo também, faço trabalho online. A gente pode trabalhar com isso também. Dessas técnicas de estudo, tá? É só entrar em contato. É como se a gente fosse esse aparelho que modula o som, né? Que a gente vai colocar mais grave, mais agudo e tal, fazer o som melhor. Eu quero que vocês pensem exatamente isso, como se vocês fossem esse aparelho. Que eu esqueci o nome desse aparelho agora. Mesa de som. Meu marido está aqui me ajudando. Isso, mesa de som. Quando vocês estiverem na sala de aula, eu quero que vocês tenham essa percepção maior, tá? Fala assim, peraí, qual o recurso, qual o meu estilo, qual o estilo que eu vou usar agora? Qual o recurso que eu preciso acessar? Eu preciso, nessa aula, acessar mais o meu auditivo? O que eu posso fazer conscientemente para acessar melhor o meu auditivo? O que eu posso fazer agora para acessar o meu visual? O que eu posso fazer agora para acessar o meu visual? Então, tem como eu acessar o meu digital? Fazer mais perguntas? Para a gente estar transitando melhor por esses mundos, tá bom? Porque é muito fácil a gente usar como desculpa... Ah, mas a aula do professor, ele tem um estilo muito auditivo, sabe? Eu sou visual, eu não consigo aprender com o professor. Opa, de quem é a responsabilidade, né? Ele tem a responsabilidade de passar o conteúdo, mas você tem a autorresponsabilidade também de fazer essa modulação, né? Utilizar esses outros recursos e, se por acaso não conseguiu aprender em sala de aula, hoje em dia não existe mais desculpa. Vai no Google, vai no YouTube, pega uma matéria que tem a mesma matéria com outro professor e vai atrás, sabe? Temos que ir atrás. Vai atrás de um livro, de um material científico ou de um vídeo bacana de um professor, né? Tem um professor que eu amo demais quando eu ensino para o ensino médio, que é o professor Nosley. Eu gosto demais dos vídeos dele. Teve um dia até que eu chamei ele no WhatsApp, né? Eu falei, olha, eu utilizo muito seus vídeos na minha aula. Ele, olha que bacana, ele até elogiou e tudo. Então, eu gosto muito dele, tá? Nosley é Nelson, ao contrário, o nome dele, viu? Então, qual o canal que você está precisando se desenvolver mais? Será que é o auditivo? Será que é o visual? Será que é o sinestésico? O digital? Se você perceber que você está precisando mais desenvolver um desses canais, faça de uma forma consciente. Fala assim, olha, eu vou escrever mais nessa aula. Não, nessa eu vou parar, me concentrar. Tem técnicas de relaxamento e exercícios que eu ensino no curso para aumentar o poder da visão, exercícios para aumentar o poder da audição. Tem exercícios que eu ensino no meu curso para aumentar a capacidade cerebral, que é o exercício do supercérebro, que é divino, eu amo esse exercício. Tá? Então, tem como a gente estar desenvolvendo cada um desses canais. E qual o canal que a gente precisa minimizar? Então, tem hora que a gente está em sala, que a gente está muito sinestésico, a gente tem que querer mexer muito. O que a gente pode fazer? Acalmar, falar, opa, agora
Nessa aula aqui, eu vou utilizar mais esse canal. Agora eu vou desenvolver mais esse. E a gente ir modulando como se fosse essa mesa de som mesmo, tá bom? Entenderam direitinho até agora? Outra coisa que eu queria falar aqui, é muito bom o professor Nosley, né, Thalisson? Eu gosto muito também. Muito, muito, muito. Então, vamos lá. Tem estudos, que não sei se vocês conhecem, a pirâmide de aprendizagem de Willy Glaser. E ele mostra para a gente como nós aprendemos. Então, eu sempre utilizo tudo isso, por quê? Obrigada, Joanice. Que bom que você está gostando das dicas. É muito importante a gente saber como nós aprendemos, mas também saber como que a gente aprende. Como que a gente começa porque nós temos 3 memórias, tá? Memória de curto prazo, médio prazo e longo prazo. A memória de curto prazo é aquela que a gente grava só para aquele momento. Por exemplo, você chega em algum lugar e você quer a senha do Wi-Fi. E a senha do Wi-Fi é toda esquisita, né? Então, você coloca W3Y, não sei o quê, papapá. Você gravou só para aquele minuto que você precisava, aqueles segundinhos, para você digitar lá no seu celular, para você acessar o Wi-Fi, né? Para você acessar a internet. Se alguém chega depois de você, nesse mesmo local, e fala assim, daqui uns 5, 10 minutos, aqui tem Wi-Fi? Você sabe te passar a senha? Aí você vai falar, ai, ela me passou agora, mas eu não lembro. Pergunta para ela de novo, né? Então, você não lembra, por quê? Aquele conteúdo, que é a mensagem, né, a senha do Wi-Fi, você não precisou de mandar aquilo ali para a memória de longo prazo, né? Você precisava só para aquele momento. Então, o córtex pré-frontal que fica armazenada essa memória de curto prazo. Então, quando a gente está estudando, quando a gente começa a repetir mais, vai para um outro local no nosso cérebro, né, que fica mais perto das emoções, que é onde fica localizado a memória de médio prazo, que é muito perto das emoções. Então, olha que interessante. Quanto mais emoções a gente colocar na hora que a gente está estudando, emoções positivas, né? E na hora que vou fazer um mnemônico, por exemplo, né? Fazer um textozinho, colocar coisas nojentas, que nem aquele que eu falei, né? Rato frito com orégano fica mais gostoso. Uma coisa nojenta, rato frito com orégano, ai que nojo. Fica mais fácil gravar. Então, na hora que a gente estiver estudando também, trazer essas emoções positivas, né? Daqui a pouco eu falo de novo da pirâmide, já que eu falei das emoções. Imagina você sentar para estudar, numa postura toda assim, desse jeito, ai que saco, tem que estudar, que droga, detesto matemática. Você acha que você vai aprender? Sinceramente? Será que aquele conteúdo que você está aprendendo, você vai conseguir levar ele para a memória de médio prazo para depois mandar para longo prazo? Seu cérebro, para sua proteção, vai esquecer aquilo. Na hora que você for dormir, ele vai pegar todo aquele conteúdo que você aprendeu e vai jogar na lata do lixo. Fala, não, ó, essa matéria para ela causou dor e eu vou pegar isso aqui, tudo que ela aprendeu, eu vou jogar no lixo. Então, olha só, voltando para a pirâmide. Olha como nós aprendemos. Existem 2 formas, a forma passiva e a forma ativa, tá? Quando nós só lemos o conteúdo, nós aprendemos 10%. Pouquinho, né? Quando nós ouvimos, nós aprendemos 20%. Quando a gente só ouve. Quando nós observamos, a gente aprende 30%. Quando a gente vê e ouve, a gente aprende 50%. Essa primeira metade da pirâmide, esses primeiros 50%, é uma forma passiva. Você está parado só recebendo. Você não está interagindo com o conteúdo, concorda? Você está só lendo, só escutando, só vendo e ouvindo. Agora, tem 2 Is aqui, agora que eu vi, ó. Slide de uma sinestésica, que não é... Um visual teria visto, viu? Uma sinestésica, às vezes, passa batido alguma coisinha ou outra. Então, vamos lá. A metade da pirâmide para baixo é uma forma mais ativa. Você interage melhor com o conteúdo. Por exemplo, quando você conversa, pergunta, repete, relata, numera, reproduz, recorda, debate, define, nomeia. Você começa a discutir com os outros, né? Debater. Você vai para 70%. Olha que legal. Só de você perguntar. Lembra do digital que pergunta muito? Olha lá o tanto que é importante. Às vezes,
ou a pessoa está perguntando exatamente de uma forma, às vezes, nem sabe, né? Não é nem consciente, ela nem sabia, falou, nossa, eu sou digital, por isso que eu pergunto. Você vai para esses 70%, olha que bacana. Então, por isso que é legal a gente utilizar os nossos outros canais de uma forma consciente. Ó, peraí, se eu sei que se eu perguntar eu vou aumentar o meu aprendizado, por que não, de uma forma consciente, você está de uma maneira diferente em sala de aula? Opa, o que eu posso perguntar aqui? E cuidado, né? Não é o perguntar muito, é fazer perguntas também inteligentes, pergunta que vai ajudar o conteúdo, né? Porque às vezes você fala uma coisa que não tem nada a ver com o tema, isso é ruim. Teve uma aula que eu dei, que a menina, tinha uma aluna, que depois que eu dei essa aula, ela começou a perguntar tudo que você puder imaginar. Só que ela perguntava coisas que não tinha nada a ver com o tema. Então, fugia muito da aula. Então, eu falei, olha, cuidado, né? Pode perguntar, sim, eu gosto que pergunte. Mas coisas relacionadas à aula. Senão a gente foge muito e daqui a pouco a gente perde o sentido do que a gente está fazendo ali, tá? Agora, quando a gente faz, quando a gente escreve, interpreta, traduz, se expressa, revisa, identifica, comunica também, né? Amplia, utiliza, demonstra, pratica, diferencia, cataloga, né? Quando a gente faz, a gente põe mais a mão na massa, a gente vai 80% quando a gente faz. Então, olha como aumenta. Então, assim, em vez de você ficar só na sala de aula, só vendo e ouvindo o professor falar, se você começar a fazer, escrever, interpretar, conversar, comunicar, a gente vai para 80%. São pequenos detalhes que você faz diferente em sala de aula que ajudam muito o seu aprendizado, tá? E para a gente aumentar ainda mais, para ir para 95%, é quando a gente explica, aprende a resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, né? Ilustrar, desenhos também são muito positivos, tá? E quando a gente ensina os outros. Então, quando você aprendeu, né? E depois você chega em casa, às vezes entra em contato com uma amiga, com um amigo, e começa a falar assim: olha, esse tema que a gente aprendeu hoje, eu entendi isso, o que você entendeu e tal. Ou então você ensinar mesmo aquilo que você entendeu. Tem muitas pessoas que começam a fazer faculdade, né, universidade e tal, ou então no ensino médio, que se destacam em alguma matéria e eles vão ser monitores. Isso é bárbaro, porque eles estão ensinando os outros e eles estão aprendendo muito. Por que eu vim parar nesse tema? Né? Assim, isso é verdade, né, Janice? Lembra que eu falei um pouquinho da minha história, que eu me achava burra, que eu não conseguia e tudo. Quando eu aprendi tudo isso, eu falei, gente, é porque a vida toda eu aprendi errado. Eu não sabia como estudar, eu não sabia como acessar isso. E eu falei, eu faço questão de trabalhar com isso todos os dias. Porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. E isso é bárbaro. Então, às vezes, eu falei assim, nossa, eu preciso estar em contato com esses conteúdos, né? Esses e muito mais que eu dou, diariamente. Eu amo trabalhar com isso, porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, tá bom? Gostaram? Já conheciam essa pirâmide? Eu gosto muito de falar também dessa curva do esquecimento, de retenção de Ebbinghaus, tá? Ele fala assim, lembra que eu falei das 3 memórias? Curto prazo, médio prazo, médio prazo e longo prazo? Para aquele conteúdo, aquilo que você está aprendendo em memória de longo prazo, não é instantâneo. E quanto mais emoções que nós colocarmos na hora que a gente está aprendendo, mais rápido ele vai para a memória de longo prazo e se consolida, que é uma outra área do cérebro, que inclusive, quando vai fazer mapeamento, né, aquela tomografia, ele acessa diversas áreas. A memória de longo prazo não acessa uma área só, como a do córtex pré-frontal, que é a memória de curto prazo, né? A memória de médio prazo também é uma área bem específica. Agora, de longo prazo, ela acessa muitas áreas. A das emoções, outras áreas, assim, que realmente ativam mais. Quando a gente aprende um conteúdo, por exemplo, está todo mundo prestando atenção no que eu estou falando aqui agora? Digam que sim, por favor. Todos? Então, olha só. Imagina que eu termine agora a palestra, tá? Essa aula para vocês. Daqui 10 minutos apenas, olha isso. Agora, todo mundo que está prestando atenção no que eu estou falando, vocês estão tendo uma retenção mais ou menos entre 75% do que eu estou explicando aqui para vocês, tá? Só que daqui, que bom, daqui 10 minutinhos,
vocês vão lembrar só 40% do que eu falei. Triste, né? Daqui 1 hora, ou melhor, daqui 1 hora vocês vão lembrar um pouquinho menos. Em 24 horas, vocês vão lembrar só 20% do que eu falei agora. Amanhã, nesse mesmo horário, vocês vão lembrar só 20%. Se vocês não revisarem esse conteúdo, daqui 1 semana vocês vão lembrar só 10%. E daqui 1 mês, só 5%. E só vai, ó. O esforço de repetir cria os ciclos neurais. Exatamente. Então, a gente precisa repetir, e isso é muito importante. Então, não adianta. Eu achava que eu era burra, mas não. Eu aprendia lá e não queria revisar em casa. Eu achava que não era importante, né? Então, é muito importante. Lembra do método Cornell, que tem aquela parte roxinha que é para fazer o resumo? Assim que você chegar em casa, ou então mesmo onde você estiver, daqui 1 hora, por exemplo, quando terminar da matéria, almoçou, lanchou, vai lá naquele trecho do resumo, faz aquele resuminho. Você vai estar subindo. Então, a sua compreensão daqui 1 hora, de 75%, ela vai para 95%. A sua assimilação daqui a pouquinho, daqui 1 hora, é até maior do que aquela que você estava assistindo a aula. Olha que interessante. E se você repete isso no dia seguinte, você vai estar reforçando, porque ele tem a tendência de cair de novo, se a gente não vai repetindo, né? E daqui 20 horas você revisa novamente, ele sobe de novo. Só que ele começa a cair mais lento, tá vendo a curva amarela? Daqui 1 semana, se você repete, ele vai, ó, subir novamente. E ele tem uma queda mais lenta ainda. Daqui 1 mês, se você repete de novo, ele vai subir novamente e cada vez mais lento. Então, por isso que é importante estar fazendo essas revisões sistematizadas, tá bom? E tem várias técnicas que ensinam isso também. Então, vamos lá. Sobre a postura de poder, que eu já até dei um spoiler, né? Agora há pouco, falei um pouquinho dela. Quando a gente vai estudar, a gente tem que ter uma postura bacana. Imagina se eu vou assistir aula, então vou estudar e eu fico assim, me jogo na cadeira e sento toda assim, toda encurvada. Poxa, o que você vai estar mandando para o seu cérebro, né? Qual hormônio que vai ser estimulado nesse momento? O da preguiça, ou do estresse, do cortisol. Então, vai estar estimulando hormônios que vai prejudicar seu aprendizado. Então, quando a gente fica, essa cientista, a Amy Cuddy, ela tem um TED Talk muito bacana, quem quiser assistir também, que ela fala que se você ficar 2 minutos apenas nessa postura de Mulher Maravilha ou Super-Homem, 2 minutos apenas, é tão rapidinho, você vai estar aumentando em 20% a tua testosterona e diminuindo em 20% o seu cortisol, que é o hormônio do estresse. A testosterona é o da confiança. Olha que interessante. Então, vai estudar, faz uma postura dessa. Sabe, faz uma respiração para você se acalmar, para você estudar melhor, né, para ter um efeito melhor de concentração. Faz essa postura para aumentar a autoconfiança. Fica com a postura ereta, né, que vai te ajudar também. Tá vendo que ela tá mordendo o dedo aqui? Ela não tá mordendo o dedo, não. Tem uma pesquisa que fala também que se a gente simular o sorriso, também vai ser ativado partes importantes do nosso cérebro, né, que vai liberar hormônios positivos também. Então, ajuda muito na hora de estudar. Então, na hora que você vai ficar, ai, que saco, ai, virando o olhinho, fazendo careta, qual é o hormônio que você vai estar liberando nesse momento? Então, mesmo que você não goste, vai estudar uma matéria horrível, você tem dificuldade, abre um sorriso, faz uma postura bacana, sabe? E vai estudar. Então, vai ser muito mais fácil você conseguir acessar com mais facilidade quando você precisar esse conteúdo. E lembrando das repetições também, tá? Esse é um exercício da autoconfiança que, mudando a sua postura, você prepara seus sistemas mentais e psicológicos para enfrentar desafios e situações estressantes. E pode aumentar sua confiança e melhora seu desempenho. Olha que interessante, tá? Então, vamos lá. Só mais um pouquinho, tá bom? Aqui, eu coloquei um filme, um videozinho bem rapidinho, do time All Black, que é o Haka. Que bom, Juliana, que bom que você está gostando, viu? Que bom mesmo. Faço com tanto carinho, eu gosto tanto disso que eu ensino. E o time All Black, ele é o que ele venceu mais de 360 jogos seguidos, utilizando essa dança, né? Esse ritual, para que eles iam para a guerra, né? O ritual da clínica, da tribo Maori, e eles começaram a fazer antes das competições. E eles estão ativando os recursos deles internos. Estão trazendo mais confiança,
né? Trazendo realmente essa dança, ela tira o medo, a dúvida, a insegurança, deixa eles muito mais autoconfiantes, como se eles fossem enfrentar uma verdadeira guerra. Que não deixa de ser, né? Que é um dos esportes muito violentos. Eles não têm aqueles aparatos de roupa que nem um futebol americano, é corpo no corpo. Então, eles estão indo para a guerra. Então, eles têm que realmente se sentir empoderados. Olha só que legal esse videozinho. É bem curtinho, tá? Só um detalhe. Peraí, deixa eu voltar aqui. Não precisa entender o que eles estão falando, não, tá? É só para você, que eles falam aqui numa linguagem aqui que não precisa entender exatamente o que eles estão falando. Eu quero que vocês percebam que eles usam o som, o olhar deles é muito empoderado. Eles não fazem careta, porque, ou melhor, eles não dão risada nesse momento, porque se eles derem risada nesse momento, eles vão mostrar para o cérebro dele que isso que eles estão fazendo é palhaçada, e não é. É muito sério. Então, eles fazem careta para deixar o medo e a dúvida de lado, para gerar mais confiança, tá? Então, preste atenção como eles usam o som, o olhar. Eles se batem, por quê? Porque eles sabem que as emoções se alojam na carne. Então, eles estão se empoderando e trazendo uma química de hormônios positivos para ele enfrentar essas competições, tá? Que para eles são essas guerras. Olha só. Matt Todd takes over from Sam Kane at 7, while a fit again Jerome Kino returns as blindside flanker. Now it's time for the hacking. Olha o olhar. Eu arrepio só de olhar. Gostaram? Quem já conhecia? Ai, que bom, Jusilene. Espero vocês, viu? Para me seguir lá no Instagram. Então, voltando para as técnicas, tem várias técnicas que todos vocês podem utilizar, que é o resumo. Tem flashcards também, não vai dar para a gente falar um pouquinho, que o tempo já está bem apertado, mas vocês podem procurar pelo Instagram, tá? Pode ser que eu tenha até alguma coisa falando sobre isso no YouTube também, eu tenho um canal no YouTube, Mente e Evolução Oficial. Em breve eu estou gravando mais vídeos, mas já tem bastante coisa lá também. Tem a técnica post-it, que é muito legal essa também, que o Gabriel, ele passou em primeiro lugar em medicina na USP, com apenas 17 anos. Ele percebeu que as anotações no caderno não estavam fluindo, que ele levava muito tempo até achar o conteúdo e tal, e ele começou a levar post-its para a sala de aula e sintetizava tudo aquilo que o professor ia falando. Ia colocando na parede dele mini resuminhos. E todo dia, lembra da repetição? Ele ia lendo alguns desses post-its. Ia revisando. Então, quanto mais rápido a gente revisa, lembra da curva da aprendizagem? Ele ia subindo essa curva, né, do esquecimento, lá, a curva do esquecimento, e ia fixando essa matéria na sua mente, no seu cérebro. Então, quando ele precisou, na hora de fazer o vestibular em medicina, passou em primeiro lugar. Olha que bacana. Então, tem diversas técnicas que vocês podem utilizar, que vocês vão gostar, tá? E lembrando, tudo isso que eu falei não é para rotular ninguém, não é para engessar ninguém. Ah, eu sou isso, então eu só aprendo assim. Não é isso. Lembra lá da marido? Do negócio lá de música? A mesa de música, né, do estúdio, para gente, mesa de som, para a gente estar regulando, né, esses nossos canais e entendendo quem nós somos, tá bom? E nós somos únicos. Então, nada de rótulos, nada de engessar. Aproveitem tudo isso que vocês aprenderam aqui para vocês estarem se modulando, tá bom? Entendido? Meu marido me dando cola aqui, ó.
Então, vamos lá. Aqui, vou falar um pouquinho do treinamento que eu aplico, tá? Na minha escola, junto com meu marido. Dentro do nosso curso, é um curso com 10 sessões, cada sessão com duração de 2 horas, uma vez por semana. E a gente aprende sobre ambiente interno e externo, sobre a técnica Pomodoro, leitura eficaz, resumo, flashcards, método Cornell, mnemônicos, mapas mentais, post-it, palácio da memória, estudo de gravação, técnica Feynman, mais algumas. E também trabalhamos com essa parte de estilo de aprendizagem, que é o processamento cerebral, perfil comportamental DISC, postura de poder, que eu já falei um pouquinho para vocês, ciclo de atenção e foco, curva do esquecimento, que nós falamos também, pirâmide de como nós aprendemos, que nós falamos aqui também, emoção versus sentimentos, mindfulness, inteligência emocional, autorresponsabilidade, que é tão importante a gente trazer a autorresponsabilidade, né, pra gente, e parar de ficar culpando os outros, a responsabilidade está com a gente. As crenças, forças pessoais, valores pessoais e muito mais. Eu gosto muito, quando eu falo das crenças, né, quando eu falo para as pessoas das crenças também, como minhas crenças de identidade foram abaladas na minha infância e principalmente no início da minha vida adulta. E como, graças a Deus, eu consegui ressignificar. E é por isso que eu amo esse trabalho, porque dá sim para a gente ressignificar e da gente fazer ser a nossa melhor versão e fazer da nossa vida uma vida de sucesso, fazer valer a pena o porquê que nós estamos aqui, tá? Então, eu gostaria, para finalizar, perguntar para você quais os aprendizados de hoje e por que valeu a pena estar aqui. Numa sexta-feira à noite, né? Eu agradeço imensamente quem esteve até o final. Vocês mostram que vocês são diferenciados. Quantas pessoas, né, que receberam esse convite, que poderiam estar aqui e não estão, né? Parabéns de verdade por cada um que esteve até o final aqui com a gente. E quem também vai assistir depois pelo YouTube, merece os parabéns de ter ido atrás de um conteúdo. Por que valeu a pena? Quais os aprendizados de hoje? Valeu a pena tirar 1h, 1h15 da sua sexta-feira à noite para aprender esses conteúdos? Thalisson, parabéns pela palestra, muito boa. Obrigada, Thalisson, obrigada mesmo, viu? O que fez diferença hoje para você estar aqui? O que você mais gostou? Por que valeu a pena? Obrigada, professor Juliano, obrigada, que bom. Valeu muito a pena, né, Rafael? Que bom, fico feliz, viu? Ivan, sim, foi ótimo, que bom. Gostou muito das técnicas? Que bom, Rafael. Espero que utilizem, hein? Lembra lá da curva, tá? Então, quanto mais rápido vocês utilizarem, mais rápido fixa. Muito obrigada, também vou segui-la. Que bom, Juliana, que bacana. Eu consigo ver aqui só os comentários mais relevantes, né? Só alguns comentários, eu não estou conseguindo enxergar todos, mas depois eu vou olhar tudo direitinho. E lembrando que quem mandar lá no meu Instagram, aqui está meu Instagram, tá? @MenteEvoluçãoOficial, e tem o meu pessoal, Ana Mansur. E tem um WhatsApp aqui da empresa, Mente em Evolução. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou fazer alguma crítica construtiva, qualquer coisa assim, ou um tema para eu poder gravar, né, no YouTube, eu faço também, tá bom? E para finalizar, o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. De José de Alencar. Então, eu quero agradecer imensamente a todos, ao convite do IFMT, por ter feito esse convite tão especial, né, que eu recebi pela Mônica. Agradecer novamente a Mônica, a Juliana, o Ed Wilson, a Isaura, a Leandra também. Muito obrigada, viu, Leandra, por estar aqui participando com a gente. E é realmente uma satisfação muito grande. Se eu não estiver na minha melhor forma, peço perdão, né, mas eu estou aqui com muito carinho mesmo, para passar o melhor assim para vocês. Muito grata. Alguma dúvida? Quem quiser fazer pergunta, por favor. Juscelene Ribeiro, abriu muito a minha mente, colocar minha vida em ordem. Gratidão, você é maravilhosa. Que lindo. Obrigada, meu bem.
Beijo para você também, tá? Gratidão por estar aqui, por estar fazendo esses comentários. Eu adoro quem coloca esses comentários também. Sinal que você realmente estava prestando atenção, bem bacana. Não que as pessoas mais tímidas não estejam aproveitando, né? Que não escrevam. Mas é legal a gente poder estar compartilhando. Porque já não estou vendo vocês, né? É tão bom quando eu vejo, pelo menos, o que vocês colocam, é tão bom. Luan Henrique, muito bom. Legal, Luan. Obrigada, viu? Noemi, excelente. Obrigada mesmo. E sempre que precisarem, estou às ordens, pode me chamar. Tem outros temas também que a gente pode estar abordando. Contem comigo sempre, viu? Certinho? Alguma dúvida? Ana, que palestra maravilhosa. O convite Obrigada, da Deus. professora Mônica foi fantástico para fechar o nosso evento, né? E numa sexta-feira à noite, deixar o pessoal animado assim. Então, realmente, esses que estão presentes conosco agora foram presenteados, com a sua história de vida, com exemplo de, assim, fantástico mesmo. Realmente é uma guerreira. Ai, Então, obrigada, Rafael. Vou dormir hoje muito bem, que delícia. Obrigada, de verdade. Não sei nem se eu vou conseguir dormir, porque quando eu faço uma coisa assim, eu fico tão animada, eu tenho que fazer uma meditaçãozinha para baixar. e é importante destacar que os alunos sempre falam a verdade Ai, que nos ótimo. eventos assim. A senhora explicou Então, muito bem. Obrigada, Thaleson. Obrigada de coração, viu? Amei estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, pode contar comigo, de verdade. Estou às ordens. Eu amo fazer isso. É uma satisfação enorme. muito obrigado mesmo e até a nossa próxima oportunidade, próximo evento. Obrigada. Olha só, foi muito bom. Foi tão bom que nem tenho perguntas. E olha que eu pergunto. KKKK. Que legal, Janice. Massa. Que E bom. Joanice Então, pergunta bastante, viu? Ela é minha aluna, eu conheço o tanto que ela pergunta. É excelente mesmo. Sim. Que bom. Fico feliz, Noemi. Obrigada, querida. Parabéns, arrasou. Grande beijo a todos. Quem puder me seguir lá no Instagram, tá? Tanto no meu pessoal quanto no Mente Evolução Oficial, fico muito feliz. E a gente fica mais próximo. Teve uma palestra que eu dei para Vitória, né, no Espírito Santo, que esses dias ele me mandou uma mensagem no privado pedindo uma ajuda e tal. Eu achei tão bacana. E você se lembra que eu assisti uma palestra sua e tal, em Vitória? Eu falei, achei tão bacana. Ele falou, olha, eu lembro muito de você, eu queria só que você tirasse uma dúvida de uma técnica de estudo. Então, assim, estou às ordens, tá? Um grande beijo para vocês. Então, chegamos ao fim do nosso evento, né? Parece que passou tão rápido e foram 2 semanas bastante intensas, né? E esse evento foi preparado com muito carinho pelo Departamento de Computação para receber vocês, nossos estudantes, os novos estudantes, os estudantes veteranos, né? E gostaria de lembrar algo muito importante. Segunda-feira, iniciaremos as atividades presenciais, então venham para o campus, observem o horário de vocês, a indicação das salas, estaremos aguardando vocês na segunda-feira. Então, em nome da professora Juliana, nossa chefe do departamento, em nome do Departamento de Computação, desejamos a todos vocês um bom final de semana, bom descanso e até segunda-feira no campus. Muito obrigado, Leandra, por passar esse período conosco. Muito obrigado, Isaura. E até segunda-feira. Tchau, tchau.